A sensação mais importante que podemos ter no dia-a-dia é sentirmos bonitas, com a nossa autoestima no topo e sermos amadas por nós mesmas. Somos perfeitas, claro, mas temos aquelas pequenas imperfeições que gostaríamos de saber transformar e gostaríamos de realçar as partes melhores do nosso biotipo de corpo. Mas também não exagerem aquelas meninas que acham que têm tudo mal. Ninguém tem tudo mal, nem ninguém tem tudo bom. Por isso, vamos tentar saber quais são as imperfeições que nos causam mais desconforto, tentar atacá-las de vez e fazer com que ponhamos em evidência as nossas melhores partes. Se reunires várias imperfeições, opta sempre por cores escuras e podes ter a certeza que te sentes muito mais segura e muito melhor com a tua própria imagem. Mas agora também não saias todos os dias de casa completamente toda vestida de preto, como eu muitas vezes fiz. Selecionei algumas formas ou imperfeições que nós gostaríamos de ver disfarçadas. A primeira de todas é quando temos formas direitas. Quando temos formas direitas, ou seja, um corpo retangular, nós devemos dar a ilusão de cintura, ou seja, tentar no nosso meio termo dar a ilusão de que o nosso corpo está equilibrado. Devemos então usar peças que sejam mais cintadas, que nos façam aquela ilusão de uma cintura que não temos, usarmos calças mais justas em baixo do que na anca para simular que somos um bocadinho mais estreitas e que temos aqui uma cintura ilusória. Em relação aos biquínis, tem que ser sempre de cintura subida e os fatos de banho, o máximo de cintados que tu consigas arranjar. E também podemos optar, tanto em roupa como nos biquínis, em usarmos riscas verticais. Quando no nosso corpo temos aí um problemazinho de termos um pescoço curto ou sem pescoço, não gostamos muito de nos ver. Ninguém gosta de se sentir atarracado. Tal não aconteça, vamos apelar à nossa feminilidade e vamos pôr o colo mais à mostra, usar mais decotes em bico para darmos a ilusão de um pescoço mais esguio. Podemos também fazer cortes curtos ou então prender o cabelo aqui atrás para que nos dê a sensação de que o nosso pescoço é um bocadinho mais alto. Tens que ter muito cuidado com bijutarias. Não podes pôr bijutarias muito grandes porque dá a sensação de que tudo o que vem entre o pescoço e o colo ainda é mais pequeno. Se tiveres ombros muito estreitos, tem atenção em que podes abusar de vestidos com decote a barco, em que dá a ilusão de teres os ombros mais largos. Também podes usar aqueles vestidos e aqueles tops, assim como biquínis, que apertem no pescoço. Ao apertar no pescoço, dá a ilusão de que a distância que vai entre o pescoço e o ombro é um bocadinho maior do que ela realmente é. Evita sempre fatos de banho com decote quadrado e tops igualmente, porque o decote quadrado faz com que os ombros pareçam mais estreitos. Por isso deves evitar, porque senão a tua silhueta fica ainda mais estreita. Se tiveres o peito grande, deves usar e abusar de tops, vestidos, camisolas, malhas que tenham um decote em bico. O decote em bico alonga a nossa parte de cima do tronco e faz com que o peito seja muito mais disfarçado. Em relação aos biquínis e fatos de banho, evita tudo o que tenha muita almofada ou então que seja um corte cai-cai, porque o corte cai-cai achata o peito e dá a sensação de que ele é um bocadinho disforme. Vestidos com decote a barco também são muito bons para disfarçar o peito. Eu sei que eles aumentam os ombros, mas como chamam a atenção sobre os ombros, eles acabam por disfarçar a parte do peito. Agora, se ao contrário tens peito pequeno, então usa e abusa de biquínis e tops que tenham almofadas, que tenham muitos desenhos ou que chamem completamente a atenção sobre esta parte. Tudo o que evidencia o peito ajuda a fazer com que pareça e que dê a ilusão ótica que tens um peito um pouco maior do que tens. Evita o preto, porque o preto, além de estilizar a silhueta, ele também diminui o peito. Ou seja, diminui a sensação visual que nós temos quando vemos uma pessoa vestida de preto, parece que o peito é um bocadinho menor. Se tiveres um tronco mais curto que as pernas, ou seja, se as tuas pernas forem muito mais altas do que o tronco, usa e abusa de saias rodadas, usa e abusa de calças largas, porque faz com que as tuas pernas pareçam menores e parece que o teu tronco pareça um bocadinho maior do que ele realmente é. Se
Se tiveres uma barriguinha saliente, tens que fazer tal e qual como se tivesses um corpo retangular. Ou seja, a primeira imperfeição que nós falámos, se tiveres uma forma muito direita. A barriguinha saliente faz com que nós tenhamos que também apostar em silhuetas que nos demarquem um bocadinho mais a cintura na altura certa. Ou seja, tanto em corte de tops, como com cintos, como com saias, tu tens que os pôr no sítio certo. Nem acima da cintura, nem abaixo da cintura. Porque qualquer sítio que seja fora da área da cintura vai salientar muito mais a barriga. Se tiveres as ancas largas, ou seja, se o teu corpo for predominantemente corpo pera ou género triângulo, deves evitar silhuetas que sejam muito largas na parte de baixo. Os vestidos em corte A são os melhores e são os indicados para quem tem as ancas um bocadinho mais sobressaídas. Se tiveres as pernas muito largas, de cima a baixo, opta sempre por modelos de calças que sejam direitos. Especialmente se tiverem aquele vinco no meio, vai fazer uma ilusão óptica de que as tuas pernas são muito mais estreitas e muito mais esguias. Se as tuas pernas forem curtas, então tens que ter muita atenção à altura das calças e à altura das saias também. O ideal será tu encontrares a proporção entre o tronco e as pernas. Ou seja, sempre cintura alta para fazer com que te dê a ilusão óptica que as tuas pernas são um bocadinho maiores do que elas são. A bainha das calças tem que tocar na parte do calcanhar. Não pode vir acima nem vir ao meio, porque para alongar a perna, ela tem que dar a ilusão de que a perna chega até à parte de baixo do pé. Se tiveres pernas curtas, opta muito por casacos curtos, casacos que façam com que a ilusão óptica pareça com que as pernas sejam muito mais altas do que são e usa roupa bastante cintada, se não tiveres disfarçar barriga, etc., para que pareça que as tuas pernas não estão a terminar no sítio certo. Evita partes de cima muito compridas, ou seja, que saiam do tronco e que ainda vão cobrir um bocadinho das pernas, porque isso ainda vai fazer com que as tuas pernas pareçam muito mais curtas. Se tiveres os tornozelos muito grossos, tenta usar sapatos que tenham um ar mais forte e que não façam com que a parte da tua perna se funda com a parte do pé. Ou seja, tenta evitar botas de cano alto porque elas vão sobressair muito os teus tornozelos. Neste módulo, gostaria muito de ouvir os vossos desabafos e as vossas ideias. Reúne no teu caderno a lista de imperfeições que achas que tens e o que é que eu te ajudei nesta seleção de imperfeições a conseguires transformar um bocadinho. E diz-me quais são as imperfeições que não estás a ver retratadas e que gostarias de ver para transformares um bocadinho no teu biotipo de corpo. Assim, podemos atacá-las e ser felizes.